Olá, queridos de graça e paz, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você. Fazer um vídeo aqui rapidamente para o nosso canal, para nós também externarmos uma opinião sobre a música da jovem Aimee, né? O Evangelho dos Fariseus, titulada assim, né? E algumas pessoas divergem do que seja, se é um louvor, se é uma profecia, uma denúncia social, seja lá o que for. Cada um tem a sua opinião, cada um enxerga de uma forma. Eu gostaria só de dar uma simples opinião, para a gente sair um pouco do que um ou outro acha, assim, né? Com o parecer do que está sendo cantado. Queridos, não é um louvor, também não é uma profecia. Porque para mim a profecia já se encerrou, a profecia está aqui, mas tem gente que crê que tem. Por que não é um louvor? Porque louvor significa elogio, né? Então, quem precisa ser elogiado é o Senhor Jesus. É o primeiro ponto. Mas por que então os líderes religiosos, os líderes evangélicos, a maioria se levantou contra, dizendo que não é um louvor? Porque isso confronta, né? Generaliza. Mas isso vai de encontro. Mas esses mesmos líderes, eles não se levantam quando também as diversas e várias e N músicas de louvores são cantadas nas nossas igrejas, que também não são louvores. E como assim, Alessandro? Fala de Deus, mas ele como serviçar o meu e o seu. Vai fazer a minha vontade e a sua. Ele não está sendo elogiado, ele não está sendo exaltado. Ele está sendo o meu serviçal, o meu garçom, para os meus caprichos, para os meus anseios, para a minha fé. Mas eles sabem disso também. Mas por que eles não entram em confronto com essas músicas? Porque essas músicas não confrontam a gente, massageiam o nosso ego. Pelo contrário, então isso dá dinheiro. A mídia é midiático, toca nas rádios. Eu não sei se a música da jovem vai tocar em algum lugar. Eu não sei, tá? Eu também não sei se ela é cristã mesmo. Eu não conheço a vida dela. Dizem que é. E também não me importa muito não, tá? Vou logo avisando a vocês. Porque quando Deus quer falar, ele fala do jeito que quer. Tem prova bíblica. Só você ler Isaías 45. Ele usa Ciro e diz: ainda que tu não me conheças, Ciro, eu te chamei e te dei autoridade para fazer isso, assim, assado. E foi feito, irmão. Ciro não conheceu a Deus, mas foi um instrumento nas mãos de Deus. Então, se essa menina pertence a Deus ou não, só Deus sabe. Mas que ela pode ter sido um instrumento de Deus, pode ter sido. Mas por que está esse burburinho todo? Porque ela mexeu em algumas coisas, irmãos. Primeiro, quando ela diz assim, olha só, fazemos campanha para nós mesmos. Ela está se incluindo. Fazemos está no plural. Ela não estava dizendo a igreja faz, você faz, vocês fazem. Não, fazemos. Ela se incluiu como corpo. E outra coisa, você que me escuta. Você que me escuta nesse canal aqui, a gente tem, pela misericórdia de Deus, ensinado isso. Não se reduz a igreja a 4 paredes. Tem muito líder batendo na menina, falando de 4 paredes. Cuidado, ela pode estar falando da igreja total, o indivíduo. Alessandro, mas a igreja não é lá onde eu congrego? Não, não é lá não. Não se assusta. A igreja é você, corpo, comigo, reunido num lugar. Quando você sai, você continua sendo igreja, ela continua sendo tijolo e parede. Porque está escrito na Bíblia, Atos 7:48, Atos 17, do 24 em diante, tanto Estevão quanto Paulo já explicou isso para todo mundo. Que ele não habita em templos criados por mãos humanas e também não é servido por mim e por você. Quem é servido por você e por mim é quem? Mutuamente. Eu te sirvo e você me serve. Isso. Deus, ele não precisa do meu serviço. Quem precisa do meu serviço é você. E eu preciso do seu serviço. Ora, consolo, abraço, carinho, compreensão, desabafo, um ombro para chorar. Isso tudo faz parte do Evangelho. Mas as pessoas entendem que você só vai ser salvo se você ouvir a palavra de Deus lá no templo. Não. A palavra de Deus vai dizer
Que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E muitas das vezes a palavra de Deus está sendo dita num ônibus, num trem, numa roda de amigos, numa festa, num lazer. Eu escutei a palavra de Deus jogando futebol. Até hoje eu me lembro. Tinha 12 anos. Não entendi nada. Rejeitei o convite, mas eu ouvi a palavra de Deus. E no dia que aprove a ele se revelar, ele se revelou e me fez lembrar desse dia. Não foi dentro de um templo. Foi fora dele. Descalço, sem camisa e todo sujo. Então Deus salva fora. Amém? Ah, mas traz para dentro? É uma outra história. Cuidado, é uma outra história. Não vamos entrar nesse mérito. Mas quando ela diz assim, fazemos campanha para nós mesmos, você sabe que é assim. E por que as campanhas são 7 semanas de mergulho lá de lepra de Naamã? Por que são voltas em Jericó? Por que não se faz uma campanha no Novo Testamento de 50 açoites que Paulo tomou, de andar nu igual ele andava, sem comida, né? Vou fazer 7 semanas sem comida, igual ele sofreu, Pedro, os apóstolos. Não tem essa campanha. Porque faz para nós mesmos, né? Para arrecadar para nós mesmos. Já pensou você 7 terças-feiras na igreja? São 7 ofertas. Não são todas não, queridos. Concordo com todo mundo que diz, não pode generalizar, eu creio. Mas a maioria. A pregação não é mais sobre Jesus, ela não é cristocêntrica. Ela é egocêntrica, ela é sobre você e sobre mim. Tá cheio. Se você trouxer a doutrina bíblica da palavra do Senhor, ninguém vai querer escutar não. Poucos vão querer, tá? Então quando ela diz fazemos campanha para nós mesmos, é por aí. Tem até a campanha do quilo, não é isso? A gente leva lá 1 quilo. Mas por que a igreja já não pode dar? Se ela já recebe os dízimos e as ofertas de nossa. É um caso a pensar também, né? Mas Jesus naquele tempo entrou no templo de Jerusalém com um chicote na mão. Porque ali eles estavam fazendo o que? Comércio, estavam vendendo. E isso, não é isso? Vendendo ali para participar da Páscoa. Não se vende show gospel, não se cobra para pregar nas igrejas. Virou negócio. Ela não mentiu, irmão. Pode ser que alguém ache, ela generalizou, mas ela se incluiu também, cara. Ela não disse, olha, vocês, não, nós. Nós. O dízimo vale mais que os corações. E vale, irmão. Vale. Tem gente já contando com o teu dízimo, com a tua oferta para projetar coisas. Tem gente já se preparando para viajar. Ah, mas e o salário do trabalhador? Sim, o salário. Mas tem gente que não ganha o salário para ser justo, que precisa ser. Tem gente se aproveitando demais e demais e demais. Quando ela diz o evangelho de fariseus, mas eu faço obras, eu mando missionário, eu visito... Os fariseus também faziam. Se eu abrir aqui Mateus, está aberto Mateus 23. Está aqui, ó, Mateus 23. Se eu for ler para você tudo, vai perder o tempo. É só tu abrir na tua casa. Eles faziam obras também, mas só com o fim de ser visto pelas pessoas. Tá entendendo? Já recebeu o galardão, já recebeu o teu tapinha nas costas. Isso é farisaísmo. Mas, Alessandro, então como é que você entende a canção? Eu entendo a canção como um alerta, irmão. A última igreja de Apocalipse, a Laodiceia, eu, Alessandro, creio que estamos vivendo ela. Ceguinha em si mesmo, travada em si mesmo. E ele diz, comprar colírio, fazendo um paralelo com a localidade lá, naquela época, águas cristalinas e tudo, para que enxergue o evangelho. E ele diz, olha, eu corrijo a todo quanto amo. Ele também diz em Hebreus. Eu entendo isso como correção, como um grito de socorro. Mas é político. Sim, já foi dito pelo governo passado, mas só que todo mundo fechou a mão. É algo mais profundo só de bate-boca, sabe, irmão? É algo mais profundo. Talvez tenha uma batalha espiritual. A verdade não pode se generalizar. Também concordo. Mas eu não posso jogar fora tudo que essa menina cantou. Eu não posso jogar fora. Eu tenho que olhar para mim mesmo e falar, eu preciso ser o melhor cristão. Eu preciso ser o melhor cidadão. Eu preciso ser o melhor trabalhador. Eu preciso ser o melhor exemplo dentro da minha casa, dentro da vizinhança onde eu moro. Eu preciso ser o melhor exemplo na igreja.
Mas eu preciso ser mais igreja, muito mais igreja, do lado de fora. Nos lugares onde as pessoas não me conhecem. É ali que eu preciso ser mais igreja. Porque alguns líderes querem fechar tudo dentro de 4 paredes. Tem aí uns congressos famosos, só vai gente top. É de graça, não é? Não é de graça, irmão. Não é de graça. O grito é esse. Está acontecendo e todo mundo está sabendo. E está todo mundo deixando. A Bíblia vai dizer que se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria, irmão. E é o que está acontecendo a passos largos. Há um esfriamento total da fé. Você sabia que está chegando o tempo da apostasia? E a volta de Jesus, ele não volta sem antes essas duas coisas. A apostasia, tá? Aí você fala assim, mas o que? A apostasia saiu da igreja? Não, rapaz, tem muita gente dentro da igreja apóstata, já não entende nada em que está fazendo ali. A apostasia e o levantamento do anticristo. Aí ele vem. Tá pertinho. Tá perto. Entendeu? Então, como é que você vê, Alessandro? Para encerrar, a minha opinião, a letra é um grito de alerta. Para ser salvo? Então, não estou falando de salvação. Salvação é um ato de Deus, certo? Nascer de Deus. Você salvou, Deus te salvou, te guardou e está na mão dele. Eu estou falando sobre a minha conduta, o que eu tenho feito com esta salvação. Porque Filipenses vai dizer, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque ele realizará em vós tanto o querer, a sua vontade, como o efetuar. Mas será que a gente tem desenvolvido a nossa salvação? Como é que se desenvolve? De segunda a sexta, culto. Oração, leitura bíblica e ações. Ações, queridos. Denúncias. Falando a verdade. Para mim é mais do que louvor. Porque nem isso é louvor, nem os que a gente canta na igreja. São poucos que são louvores, realmente. Profético? Profecia não. É mais, é um grito. É um grito de socorro. É um grito de alerta. E dê graças a Deus por isso. Porque se Deus ainda nos corrige, e você ainda sente dentro do seu coração o Espírito Santo pesar ele, fazer você reconhecer que negligencia em várias áreas, é porque ele ainda vive em você. E é porque Cristo ainda te ama. Porque se estás sem correção, já não és filho, é bastardo. Entenda como correção. Religioso não gosta de ser corrigido. Os problemas que Jesus teve no seu ministério foram com os religiosos. Todos eles. Mas com as outras pessoas ele não tinha um problema. Para encerrar minha fala, eu vou te dar 3 personagens. Quer ver só? Samaritana. Prostituta. Vai lá e chama seu marido. Não tenho. Você acha verdade. Que tem agora não é seu. Se você tivesse tanto, esse também não é seu. O que Jesus está chamando ela de? Prostituta. Adultério. Sabe o que ela fala para Jesus? Veja que tu és profeta. E ele continua a falar de uma água viva. Depois que ele entrega essa água viva para ela, ela sai dizendo, gritando pela cidade, olha, encontrei alguém que sabe tudo a meu respeito. Feliz da vida. Porque confessou o pecado. Não teve briga nenhuma, se quebrantou e confessou o pecado. Segundo, Zaqueu, quero entrar na sua casa, não roubarás. E ele diz, Senhor, se eu tenho defraudado, eu devolvo 4 vezes mais, restituo. Jesus falou, hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio salvar, buscar salvar aquilo que você havia perdido. Cadê a discussão e a briga? Se reconheceu como pecador. E o terceiro é o nosso queridíssimo apóstolo Paulo, assassino de crente. Cai do cavalo, as escamas caem dos olhos, e aquele que perseguia o caminho,
que matava cristão agora morre por esta verdade. Não há discussão. O touro indomável caiu sentado e agora se levantou como apóstolo dos gentios, que sou eu e é você. Reparou como o evangelho confronta e arranca a verdade e converte? Religioso jamais vai confessar pecado. É sempre o outro. Ele vai sempre se justificar. Só que ele esqueceu que Isaías disse para mim e para você que a minha justiça e a sua é como trapo de imundícia. É bem fraca. Mas Paulo disse: eu não tenho justiça própria, a não ser aquela que vem de Cristo. Então, busque a Cristo, e Ele esclarecerá e falará ao teu coração. Para mim, é um alerta. Graça e paz.